Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte vivencia um momento de reestruturação, tanto em seu corpo técnico como também na composição da casa. Recentemente foram empossados 2 novos conselheiros e hoje nós vamos conversar com um deles, o soteropolitano Antônio Ed Souza Santana. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia e especialista em contabilidade e auditoria pela Universidade Federal de Brasília. Seja bem-vindo, doutor Ed, ao nosso programa, ao nosso espaço. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Olha, o senhor ingressou no TCRN através de concurso público em 2016, no cargo de conselheiro substituto. E recentemente, o senhor foi escolhido, nomeado, enfim, empossado no cargo de conselheiro do TCRN. E a grande pergunta que eu lhe faço é a seguinte, qual é a sua expectativa, para esse novo trabalho que o senhor tem nas mãos e nesse novo cargo, Bom, André, é uma honra para mim muito grande, Eu costumo dizer que eu me preparei a minha vida inteira para essa oportunidade e espero contribuir com o meu trabalho para a construção de um estado cada vez melhor, com mais oportunidades para o povo do Rio Grande do Norte. E esse o grande desafio, trabalharmos para o enfrentamento dos grandes problemas do nosso estado, que estão sendo sofridos em razão de uma grande crise fiscal pela qual o estado passa. Vamos precisar da junção de esforços, da expertise, das diversas instituições que têm sua missão direta ou indiretamente associada à melhor gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Perfeito. Doutor Ed, queria aproveitar a sua presença aqui no nosso programa e trazer à tona sempre falar sobre, melhor dizendo, sobre a importância do trabalho do TCE para a sociedade. Vamos usar esse espaço aqui e mostrar para a sociedade, até para explicar e desmistificar um pouco o que de fato nós fazemos e como é que nós beneficiamos a sociedade de forma, inclusive, direta. Bom, a missão do Tribunal de Contas está lançada no nosso plano estratégico. Ela traduz, acho que, de uma forma bem simples para a sociedade, qual é o papel do tribunal. A nossa missão é fiscalizar e orientar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, temos diversas competências atribuídas no ordenamento jurídico, à atuação do Tribunal de Contas, mas, de uma maneira simples, essa missão traduz as diversas competências do tribunal e é isso que o tribunal vem buscando fazer, enfim, exercer a sua missão sempre no sentido de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Essa atuação mais preventiva do Tribunal de Contas, ela tem sido muito benéfica para a sociedade, porque antes o que a gente tinha, inclusive as pessoas acompanhavam muito em casa, o Tribunal de Contas julgou tal processo ou não aprovou determinadas contas de um gestor especificamente, E hoje a gente vê essa atuação prévia do Tribunal de Contas. Explica para a gente como é que isso funciona na prática. Isso, no dia a dia, nos diversos processos em tramitação do tribunal, o Tribunal de Contas vem procurando identificar os problemas que são relevantes para que seja possível oferecer melhores entregas para a sociedade e vem trabalhando em parceria com os gestores públicos no sentido de construir em conjunto com os gestores soluções para esses problemas. Desde problemas identificados, por exemplo, na condução de licitações, o tribunal vem buscando orientar o gestor no sentido de sanear os processos, de se oferecer aos gestores alternativas que viabilizem a conclusão dos processos de contratação no menor tempo possível, sempre perseguindo a seleção da melhor proposta em benefício da sociedade. E isso passa também pela fiscalização da execução dos contratos, sejam contratos de obras, sejam contratos de rodovias, sejam contratos relacionados a reformas e construção de estabelecimentos de ensino, unidades de saúde, enfim. Eu costumo citar como exemplo o processo da
construção do Hospital da Mulher, em Mossoró, né? Houve, inclusive, uma representação em tramitação no âmbito do tribunal com um pedido de intervenção cautelar do tribunal no sentido de impedir a execução do contrato. E o tribunal, nessa perspectiva mais moderna de atuação, vislumbrou que a interrupção da execução do contrato levaria a mais prejuízos do que benefícios para a sociedade. Então se construiu com os gestores uma solução que pudesse sanear o processo no sentido de se buscar viabilizar condições para que a obra fosse concluída e entregue para a sociedade. Um exemplo dessa atuação do tribunal numa perspectiva mais moderna, sempre pensando na construção de soluções em conjunto com os diversos atores envolvidos na gestão dos recursos públicos, para que a gente possa, de fato, fazer para a sociedade a diferença, entregando para a sociedade benefícios, melhores resultados com a aplicação dos recursos públicos. Que belo trabalho, né? O tribunal abrindo o diálogo, né, com o gestor, né, vendo qual é o melhor benefício, digamos assim, para quem está lá na ponta, que é você, cidadão, né? Isso é muito legal. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre o conselheiro Antônio Ed Santana. O senhor vem da carreira do serviço público, tem 20 anos dedicado já, 23, salvo engano, ao serviço público. Explica por onde o que o senhor passou, que experiência que o senhor agregou durante essas 2 décadas e conseguiu trazer, né, para o trabalho do Tribunal de Contas. Eu ingressei no serviço público com 22 anos, recém-formado no curso de administração, no cargo de analista do Banco Central, me mudei para Brasília, trabalhei no Banco Central por 2 anos, na área de controle do Departamento de Administração Financeira do banco. Em seguida, eu passei no concurso de auditor da Controladoria Geral da União, mudei para a CGU, na perspectiva de buscar o retorno para o Nordeste, né? A dificuldade do nordestino de se adaptar a Brasília, acho que é sentida por muitos. Consegui retornar à Bahia. No âmbito da CGU, eu ocupei muitos postos de direção, fui superintendente regional substituto da CGU no estado da Bahia, depois fui superintendente regional da CGU no estado do Amapá, fui superintendente regional da CGU também no estado de Sergipe, depois retornei a Brasília pela CGU para ocupar o cargo de coordenador geral da área de informações estratégicas, e foi quando veio a oportunidade do concurso aqui para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro concurso para o cargo de auditor conselheiro substituto, realizado aqui no âmbito do nosso Tribunal de Contas. O edital foi lançado em 2015, foram muitas etapas, né? Até que... Várias provas, Várias né? provas, eram 2 vagas, eu tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar no concurso e fui nomeado em 2016, tomei posse 21 de junho de 2016, estou completando agora cerca de 8 anos, né, de Tribunal de Contas do Estado, agora há pouco mais de um mês empossado no cargo de conselheiro, cerca de 24 anos de serviço público. Por todas as instituições, né, nas quais eu atuei, eu sempre procurei me dedicar, né, no sentido de dar o meu melhor, sempre nessa perspectiva de que o servidor público precisa ter em mente que tudo que ele faz, direto ou indiretamente, precisa melhorar a vida das pessoas. É nisso que eu acredito e é isso que eu prometo fazer na condição de conselheiro. Perfeito. Agora sim, uma perguntinha. O senhor se considera mais soteropolitano ou agora mais sotero-potiguar? Como é que está a sua vida? Nós costumamos fazer essa brincadeira. Eu e o procurador Dr. Luciano Ramos, que é procurador do nosso Ministério Público de Contas aqui, que também é de Salvador, a gente costuma brincar justamente nos referindo à nossa naturalidade agora como soteropotiguares, né? É verdade, porque assim, cria-se essa paixão também pela cidade, né? Pelo estado, pelas coisas locais, né? E o povo do Rio Grande do Norte é muito acolhedor, é parecido com o povo da Bahia, né? Eu, de fato, me senti muito acolhido, me sinto ainda muito acolhido, construí grandes amizades aqui e pretendo lutar com todos os meus esforços para construir um estado cada vez melhor. Que bom, ficamos felizes. Durante a sua cerimônia de posse, os seus pares
fizeram inúmeras homenagens à sua pessoa, né? E assim, se destacou alguns adjetivos, né? Eles frisaram que o senhor é uma pessoa muito profissional, articuladora e humanitário. O senhor concorda com esses adjetivos? Bom, é muita generosidade, né, dos colegas, mas de fato eu me considero um homem simples que dedica a sua vida ao serviço público. Se eu pudesse me definir, eu me definiria como alguém que gosta de gente, né? E acho que em função disso eu consegui construir realmente grandes amizades por onde passei aqui no Rio Grande do Norte. Isso muito me honra, né, pelos diversos contatos que fiz, muitos deles inclusive a partir da minha atuação profissional mesmo, nessa perspectiva de sempre buscar esse contato com os gestores que estavam respondendo processos da minha relatoria, para tentar identificar as dificuldades, para tentar me colocar à disposição para construir as soluções em parceria. Essa sempre foi, de fato, enfim, a minha conduta, e acredito que isso, enfim, se reflete, né, nos relacionamentos que construí, na forma como os colegas me enxergam. Eu tenho uma relação muito próxima também, muito positiva com os servidores do tribunal, com todos da casa. Isso muito me orgulha, como eu disse. Perfeito. Quando o senhor ingressou no Tribunal de Contas, o senhor se aproximou bastante, digamos assim, de movimentos anticorrupção, de combate à corrupção, como o Marco, por exemplo. E como é que foi essa época e que frutos, né, foram colhidos, ou que observações que o senhor fez naquela época, né, sobre a situação até do Estado também, frente a essa situação da corrupção e tal? Bom, no âmbito do Marco, eu atuei inclusive como coordenador do movimento durante um biênio, salvo engano, foi 2018, 2019. Eu sempre privilegiei no âmbito do Marco a construção de ações de educação para a cidadania, pensando justamente na necessidade de trazermos a sociedade para o exercício do controle social sobre as políticas e sobre a aplicação dos recursos públicos, na perspectiva de criarmos um ambiente mais íntegro, a partir da construção, né, de soluções que pudessem levar à prevenção da corrupção. Claro que em muitas situações há de fato, né, ali a intenção de desviar recursos, mas isso não é a regra, né? Eu acredito que de fato os órgãos de controle precisam caminhar cada vez mais nessa direção. O tribunal vem caminhando a passos largos nesse sentido, na perspectiva de ajudar os gestores a encontrar as soluções para os problemas. Na perspectiva de orientar os gestores, de ajudá-los a gerir corretamente os recursos, né, a errar menos. Sim. E a sociedade é também uma grande parceira nesse processo, né? Na medida em que a sociedade atua de forma mais vigilante, acompanhando o que é feito com o dinheiro que vem dos impostos, a gente tem ambiente mais íntegro, mais transparente, mais propício à geração de melhores resultados na execução das diversas políticas públicas. É nisso que eu acredito também. No âmbito do Marco, nós construímos uma agenda de diversas ações voltadas ao fortalecimento do exercício do controle social, à capacitação de segmentos da sociedade civil para utilizar as informações que estão hoje disponíveis cada vez em um maior número, para acompanhar justamente os resultados e atuar no sentido de apontar desvios, problemas, equívocos, para que os gestores possam corrigi-los e fazer melhores entregas com isso para a sociedade. Perfeito. Nós temos o controle externo, temos o controle social, feito por você, cidadão, que é muito importante, que você deve fazer, e temos o controle interno. O senhor também se empenhou nessa disseminação de informação, procurando o jurisdicionado, passando informação sobre a importância do controle interno, ou seja, um controle interno bem feito faz diferença, né? Faz bastante diferença. Eu mesmo atuei como instrutor em diversos cursos de capacitação para os integrantes das controladorias dos municípios, do Estado,
para a equipe da Controladoria Geral do Estado, inclusive para os novos auditores da Controladoria Geral do Estado. Estive com eles em algumas ocasiões. Tenho buscado justamente propiciar essa maior aproximação entre o Tribunal de Contas, responsável pelo controle externo, e as unidades de controle interno. Eles têm um papel fundamental, que estão mais próximos da gestão no dia a dia, e o Tribunal de Contas é parceiro dessas instituições no sentido de dotá-las de melhores condições para funcionar, para cumprir adequadamente sua missão. Perfeito. Hoje no Tribunal de Contas o senhor está como presidente da segunda Câmara. Que tipo de processos que são julgados lá? No âmbito das câmaras do tribunal, são julgadas as prestações de contas dos municípios, das câmaras de vereadores, os processos relativos à apuração de denúncias feitas pelos cidadãos, de representações feitas pelos diversos órgãos legitimados e mesmo pelos licitantes em processos licitatórios, enfim, é um conjunto muito grande de processos. O volume é grande, doutor Ed? O volume a quantidade, digamos assim, significativa? Nós temos ampliado bastante, inclusive, o número de processos julgados com a implantação do plenário virtual, com a utilização de recursos de tecnologia da informação para permitir que o tribunal consiga julgar de forma mais célere os processos em tramitação no tribunal e possa, enfim, com isso, entregar melhores resultados para a sociedade. Como é que funciona o plenário virtual? Vamos explicar como é que é, na prática, essa questão e como é que é essa agilidade, digamos assim, de julgamento. Isso. Nós temos dois tipos de sessão, né? Nós temos a sessão presencial, que mesmo que aconteça com a possibilidade de participação dos membros, tanto presencialmente no plenário, como também por meio de videoconferência, são as sessões que ocorrem sempre às terças-feiras, das 9 às 10h30 da manhã, semanalmente. Em paralelo, o tribunal implantou um plenário virtual que permite a realização de julgamentos por meio deste plenário virtual, que é como se fosse um portal na internet, claro, com controle de acesso, acesso restrito, mas com a abertura para que toda a sociedade possa acompanhar também os processos que são julgados. No âmbito dos tribunais do judiciário, já é uma ferramenta utilizada em larga escala. No âmbito dos tribunais de contas, diversos tribunais vêm implementando soluções similares, né? Aqui nós inauguramos o plenário virtual neste exercício e os resultados são muito positivos. A tendência é que consigamos ampliar, com a utilização do plenário virtual, a capacidade do tribunal de julgar processos e, com isso, de intervir, né, na gestão dos recursos públicos, levando melhores soluções para propiciar a melhoria das condições de vida da nossa população. Então, assim, você que quer acompanhar as sessões, você pode acessar o canal do TCE no YouTube e elas são transmitidas em tempo real. Sim, não é assim? As sessões que ocorrem presencialmente toda a semana ficam também transmitidas em tempo real no YouTube e gravadas lá disponíveis, e os julgamentos, as sessões do plenário virtual também ficam disponíveis para que a população possa acompanhar. No âmbito do plenário virtual, a sessão ela fica aberta da terça a sexta-feira. Cada conselheiro tem esses dias para estudar os processos, lançar os seus votos e logo em seguida, concluído o julgamento, o conteúdo, né, de todos esses processos fica disponível para consulta de toda a sociedade. A gente acabou de falar de uma ferramenta que vem, né, otimizar o trabalho que é feito por um órgão público, que é o Tribunal de Contas. E esse é um caminho meio que sem volta, porque hoje a gente fala muito, doutor Ed, da questão da inteligência artificial, inclusive não só no setor privado, mas também nos órgãos públicos, né? E assim, as ferramentas de tecnologia, elas estão aí para ajudar e acelerar realmente todo esse trabalho, não só às vezes num julgamento, mas também numa auditoria, digamos assim, feita por um auditor de controle externo. Isso, é um mundo sem volta, né? Assim. Isso, há uma série de soluções de tecnologia sendo desenvolvidas. No nosso tribunal mesmo, estamos estudando já em fase avançada a implantação de uma inteligência artificial que vai nos ajudar
na instrução dos processos, em julgamento no âmbito do tribunal. Como você mesma disse, é um caminho sem volta e nós precisamos realmente utilizar esses recursos para que a gente tenha condições de melhorar o nosso trabalho e, inclusive, também com essas ferramentas, ampliar a transparência, a divulgação dos resultados, para que a sociedade também possa fazer o seu controle e o acompanhamento do funcionamento, do desempenho das diversas instituições públicas. Perfeito. Doutor Ed, muito obrigada, né, pela sua presença aqui no nosso programa e eu deixo o espaço aberto aqui para o senhor falar com o público. Bom, muito obrigado, Andréa. Eu me coloco à disposição de todos. Como eu disse, renovo o compromisso de lutar, trabalhar, me esforçar para que a gente possa construir juntos um Rio Grande do Norte melhor para todos. Então, muito obrigada a você, doutor Edson Sotero Potiguar agora, Obrigado. pela sua presença, que o senhor tenha uma excelente trajetória como conselheiro, muito boa sorte nessa nova missão e que com certeza será um sucesso. Obrigado, André. E obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo programa. Até lá.